Atos dos Apóstolos, capítulo 4, irmãos. Versículo 31. Aleluia, Jesus. Diz assim o versículo: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, Aleluia, Jesus. e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus amado, colhida a tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para o lugar de nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Gostaria, irmãos, de falar um pouco hoje sobre efeitos da oração. Aleluia, Jesus. Efeitos da oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 7. Pedro e João subiram juntos ao templo. Diz o versículo: a hora da oração, a nona. Nesse momento da história da igreja, os cristãos judeus ainda oravam no templo, a hora nona por volta das 15 horas. Diz o versículo 2 do capítulo 3 de Atos, irmãos, que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo para que pedisse esmola aos que entravam. Diz o versículo 3 que quando esse homem vê Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que eles lhe dessem uma esmola. E diz o versículo 6 do capítulo 3 de Atos, irmãos, que Pedro, olhando nos olhos daquele homem, disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Glória a Deus. Levanta-te e anda. No versículo 22, irmãos, do capítulo 4 de Atos, diz que aquele homem tinha mais de 40 anos, e desde o seu nascimento ele era coxo. No versículo 7 do capítulo 3, irmãos, diz que Pedro levanta aquele homem pela sua mão direita, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Um homem que não andou por 40 anos. Atos no capítulo 4, irmãos, versículo 1 ao 3, diz que sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus,
doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Diz o texto que eles lançaram mão deles, Pedro e João, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque aquele milagre tinha gerado uma movimentação em toda Jerusalém. Eles conheciam aquele homem desde o seu nascimento, irmãos. Ele estava andando. Aleluia a Deus, glória a Jesus. O capitão do templo, irmãos, era o comandante dos policiais do templo, os quais eram responsáveis por manter a ordem pública no templo. Pedro e João são presos por um milagre. Atos no capítulo 4, 5 e 6, irmãos, diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas. Versículo 6, o sumo sacerdote e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Essa reunião de oficiais era chamada Sinédrio, um tipo de senado religioso e corte suprema judaica. Eles estão em uma reunião para decidirem sobre a vida de Pedro e João, que estão presos por um milagre. Atos 4, versículo 16 ao 18, irmãos, eles disseram nessa reunião que havemos de fazer a estes homens. Aí eles dizem: porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Nem eles podiam negar que foi um grande feito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum, para que não falem no nome de Jesus Cristo para ninguém. Diz o texto, versículo 18, capítulo 4, que chamando-os, Pedro e João, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Quando a autoridade humana, irmãos, resiste à vontade de Deus, a obediência a Deus deve predominar. Quando a autoridade humana resistir àquilo que Deus quer fazer, a obediência a Deus deve predominar. Atos capítulo 4, versículo 20. Pedro entendeu o propósito de Cristo com ele. Aí ele vai dizer: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você não pode deixar de falar daquilo que você viu de Cristo e ouviu de Cristo. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João, reconhecendo a gravidade da situação, diz a Bíblia que eles voltaram para os crentes. Atos 4, versículo 23 diz que soltos eles voltaram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. Eles chegam na igreja e dizem: eles estão dando uma ordem. Eles disseram para que nós cessemos de falar do nome de Jesus Cristo, mas nós não vamos parar. Aleluia. Essa era a fé daqueles homens, irmãos. Mas nós não vamos parar. Solicitaram um momento de oração, irmãos. Pedro, João e a igreja, o corpo, com o propósito de fortalecerem a sua fé e aumentarem o alcance do seu testemunho.
Atos capítulo 4, versículo 24 diz que quando a igreja ouviu de Paulo, de Pedro e João, e ouvindo eles isto, unânimes, de modo coletivo, todos levantaram a voz a Deus. Eles foram orar. Alguém escreveu que Deus não faz nada sem antes levar o seu povo para a oração. Aleluia! Deus não faz nada sem antes levar o seu povo para orar. E se todos levantaram a voz a Deus de maneira unânime, eles oram, irmãos. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. A oração no corpo da igreja é: ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Essa é a oração da igreja. Estamos orando pelo avanço do Evangelho. Aleluia! Eles apresentaram a Deus a ameaça do sinédrio. Houve, irmãos, uma progressão de acontecimentos depois dessa oração, porque a oração jamais é vã. Houve uma progressão de acontecimentos. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de falar que houve uma agitação sobrenatural e houve uma revelação da extensão do poder de Deus. Quando a igreja começou a orar unânime, não foi um que se colocou para orar, todos com o mesmo propósito. Quando a igreja se colocou para orar com o mesmo propósito, Atos capítulo 4, versículo 31, diz o texto que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. A oração tem o efeito de mover o lugar que nós estamos, como evidência da resposta de Deus. Quando você ora, Deus move o lugar. Em segundo lugar, irmãos, como uma progressão de acontecimentos, houve ali uma plenitude sobrenatural. Todos os presentes experimentaram a plenitude do Espírito Santo. Todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Segundo a etimologia da palavra, irmãos, aleluia, a palavra cheio vem do latim plenos, que significa pleno, intenso, repleto, abundante e completo. A palavra encher, irmãos, significa ocupar todo o espaço vazio. Quando o Espírito Santo vem da Sarabadai, através da oração, irmãos, não há mais lugar para espaços vazios. Quando o Espírito Santo vem, Ele vem para nos encher. Ele vem para nos encher. Ele vem para nos encher. A oração tem o efeito
jeito de nos encher da presença do Espírito Santo. Deus vai me encher da sua presença. Aleluia! Quando Jesus foi enviar os discípulos, Ele não nos enviou vazios. Diz a Bíblia que Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: eu vou enviar vocês cheios. Eu vou enviar vocês transbordando da minha presença. Deus vai lhe encher do seu Espírito. Todos foram cheios, irmãos. Em terceiro lugar, como uma progressão de acontecimentos através da oração, houve uma ousadia sobrenatural. Essa oração levou ao batismo de destemor direto para proclamar a palavra de Deus, irmãos. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus vai lhe encher com o propósito de lhe capacitar. Deus vai lhe encher com o propósito de lhe capacitar. E você vai falar com ousadia, no nome de Jesus Cristo. Ousadia, irmãos, no texto do original é parresia. Significa sinceridade, expressão sem reservas, liberdade de expressão com franqueza, pureza e coragem alegre. Aleluia. Ousadia ali é o oposto de covardia, timidez ou medo. Eles falavam com ousadia. Parresia denota uma permissão que acontece para pessoas comuns e não profissionais, exibindo poder e autoridade espirituais. Ei, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus vai lhe capacitar para uma obra extraordinária. Deus vai lhe capacitar, assim diz o Senhor, para uma obra extraordinária. Pessoas comuns, mas com o poder de Jesus atuando em suas vidas. A igreja primitiva era formada na sua maioria por pessoas comuns, mas eles transtornaram o mundo, porque o poder de Jesus atuava sobre eles. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 13, diz que Pedro e João falavam com ousadia perante o Sinédrio, uma espécie de STF. Eles estavam falando com ousadia diante de pessoas de autoridade, porque o Espírito Santo estava operando ousadia sobre eles. Quem eram esses homens, irmãos, para falarem desta maneira? Atos 4, versículo 13: homens sem letras e indoutos. Mas, diz o versículo, mais que haviam estado com Jesus. Ninguém esteve com Jesus e continuou o mesmo. Ninguém esteve com ele e permaneceu natural, porque Jesus não é natural. Sem letras, irmãos, significa que os discípulos não haviam recebido instrução formal das escolas rabínicas. Indoutos descreve
mas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo vai me capacitar para uma obra extraordinária. Assim está me dizendo o Senhor. O Espírito Santo, Ele vai me capacitar para uma obra tremenda. Aleluia. Oh, glória. Quando o Espírito Santo lhe dá, você não pode conseguir o que Ele lhe deu com cursos. É a presença dEle. É Ele quem está fazendo. Paresia refere-se, irmãos, a uma clara apresentação do Evangelho, a uma clara apresentação das Escrituras, sem ser duvidoso, sem ser equivocado ou incerto ou incompreensível. Eles estavam manifestando o Evangelho para todos, e todos entendiam de maneira clara. Aleluia. Porque esse é o poder do Espírito Santo atuando sobre a vida daqueles homens comuns, pescadores. Qual foi a palavra de Jesus, irmãos? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão falar, e eles vão saber que não é a sua voz, é Jesus. Aleluia. Jesus estava dizendo para aqueles homens: eu quero usar vocês como canais, e quando vocês falarem, as pessoas irão ver, as pessoas irão discernir que sou eu quem estou falando. Aleluia. Ousadia ali, irmãos, não é uma qualidade humana, não é uma habilidade humana, mas é o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos enche, irmãos, não há temor, não há temor no falar. O Espírito Santo vai lhe encher para uma obra, irmãos. O Espírito Santo vai encher a sua vida para você falar no nome de Jesus Cristo. Não importa quem estiver na sua frente, você vai falar com ousadia, porque o Espírito Santo lhe dará as palavras. Aleluia. O Espírito Santo lhe dará as palavras. Ousadia é o resultado de estar sendo cheio com o Espírito Santo. Um dia Moisés disse para Deus: Senhor, eu não sei falar. E Deus disse para ele: quem fez a boca, Moisés? Aleluia. E em quarto lugar, como uma progressão de acontecimentos através da oração. A oração que você está fazendo vai desencadear, irmãos, vários acontecimentos. Aleluia. Houve uma unidade sobrenatural. Os participantes da oração, diz a Bíblia, eram o coração e a alma. Atos capítulo 4, versículo 32. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eles estavam no coletivo, mas eles eram um. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42 diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aleluia. Comunhão ali em Atos 2:42 é koinonia, compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, participação, uma sociedade, uma comunhão,
um companheirismo, ajuda contribuinte, fraternidade. Coinonia, irmãos, é uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, nos torna um. Aleluia, irmãos. Em coinonia, o indivíduo compartilha o vínculo comum e íntimo do companheirismo com o resto da sociedade cristã. Ele está convivendo com a igreja. Todos têm a sua vida pessoal, mas eles são um só coração e alma. Coinonia, irmãos, segundo a Bíblia, une os crentes ao Senhor Jesus, nos une a Cristo, mas também nos une aos nossos irmãos. A oração tem o efeito de nos tornar um só coração e uma só alma. A Bíblia diz: sedes de um mesmo parecer. Aleluia. Sejam um. E em quinto lugar, irmãos, como uma progressão de acontecimentos através da oração, houve uma fertilidade sobrenatural. Com um novo poder, irmãos, recebidos, os discípulos testemunhavam de maneira corajosa e eram produzidos frutos para a glória de Deus. Os discípulos haviam recebido ameaças, mas eles estavam testemunhando de maneira corajosa, e Deus, através da vida deles, operando. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Atos capítulo 4, versículo 33 diz, irmãos: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia. Poder ali, irmãos, é dunamis, significa energia, poder, poderio, grande força, grande habilidade e energia. Dunamis, irmãos, o poder que estava operando na vida dos apóstolos é o poder divino, é o próprio poder de Deus superando toda e qualquer resistência. Ele vai avançando, irmãos. O Espírito Santo está me dizendo que o poder de Deus vai fluir na sua vida, e toda resistência será superada. Toda resistência será superada pelo próprio poder de Deus. Aleluia. É o poder divino superando toda a resistência. O dunamis, ou o poder em Jesus, resultou em transformações dramáticas. Esta é a norma para a igreja, irmãos. Esta é a norma para a igreja cheia pelo Espírito e guiada pelo Espírito. É o poder de Deus atuando através do corpo. O organismo mais poderoso da terra é a igreja, irmãos. Porque o poder de Deus está atuando nela. Atos capítulo 5, versículo 12 diz que e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sinais e prodígios, irmãos, caracterizavam o ministério da igreja primitiva e devem ser igualmente esperados hoje, porque o mesmo Espírito está sobre nós. Aleluia. A oração tem o efeito
manifestação do poder de Deus. E em sexto lugar, irmãos, como uma progressão de acontecimentos através da oração, houve uma generosidade sobrenatural. Tudo quanto Deus faz, diz a Bíblia, é bom. Aleluia. Eles foram batizados, irmãos, no espírito de sacrifício e generosidade. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Diz a Bíblia: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Glória a Deus, aleluia. Ei, o Espírito Santo, ele se manifesta com poder, mas ele também se manifesta com generosidade. Aleluia. A oração tem o efeito de nos tornar sobrenaturalmente generosos. Aleluia. Todos repartiam entre si, comiam juntos, conviviam, e não havia entre eles necessidade alguma. Aleluia. Eu quero encerrar essa pregação dizendo Tiago, capítulo 5, versículo 16, para que você ore, Amém, Jesus. Glória a Deus. para que você permaneça orando. A oração feita por um justo pode muito Aleluia. em seus efeitos. Fica de